Olá, nono ano! E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que você, que os seus familiares estejam todos bem, que todos estejam se cuidando. Eu estou aqui do outro lado, cheio de saudades de vocês. André, Pio, Fernanda, Isabelle, Ana Lívia, Maria Gabriele. Eu espero revê-los em breve. Desejo que essa pandemia se encerre o mais rápido possível para que a gente possa retomar aquilo que nós fazíamos antes dela surgir. Eu gosto muito de estar em sala de aula, em escola, mas nós precisamos nos adaptar neste momento. Por isso, a escola encaminhou a vocês algumas videoaulas das disciplinas que vocês têm. Essa será uma necessidade, ou seja, nós precisaremos nos adaptar a essa modalidade de ensino, ok? Até tudo retomar ao normal. Bom, você recebeu junto com as videoaulas, um link que direciona para um momento de meditação com um dos professores. É importante que você dedique um tempo para executá-la, para você se acalmar, se preparar para assistir às aulas e, sobretudo, para se concentrar, ok? Bom, para a aula de hoje você vai precisar de alguns materiais. Então eu gostaria que você selecionasse, separasse o seu MD, o seu caderno, caneta, lápis e borracha, ok? Bom, para a aula de hoje, então eu coloquei o cabeçalho, gostaria que vocês o copiassem, contendo o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, o conteúdo que nós trabalharemos nesta aula e a habilidade que nós desenvolveremos estudando este conteúdo. E ela consiste em identificar as características desse gênero textual fábula. A aula de hoje tem algumas etapas. A primeira etapa é a meditação. Eu sugiro que você, caso não a tenha feito, dê uma pausa nesse vídeo, execute a meditação e depois volte a assistir ao vídeo, ok? Uma outra etapa da nossa aula é a explicação do conteúdo, que eu falei daqui a pouquinho, e finalizaremos a nossa aula com uma pesquisa. Nós precisamos relembrar, antes de seguir com o conteúdo, que nós estávamos estudando antes da pandemia. Nós estávamos estudando, vocês se lembram? Gêneros narrativos. E naquela aula nós conversávamos que narrar histórias, sejam elas verdadeiras ou fictícias, sempre fez, na verdade, parte da existência humana. Desde as formas mais primitivas, com as pinturas rupestres, aos meios mais modernos e atuais, como, por exemplo, os e-books. Quando se pensa em narrar algo, deve ser pensado em estratégias que sejam capazes de atrair a atenção dos leitores, dos ouvintes, já que eles, leitores ou ouvintes, buscam informação, entretenimento, certo? Nem toda narrativa é igual. Cada uma se enquadra em um gênero narrativo. Mas a principal característica entre esses gêneros narrativos é que todos são construídos em prosa. Você se lembra o que é prosa? Bom, a prosa é uma forma, um estilo natural de escrever que não está sujeito à rima, ao ritmo, nem a parágrafos, nem à estrutura métrica, nem à aliteração, nem ao número de sílabas. Então, a poesia é um exemplo do que não é prosa, porque a poesia tem musicalidade, tem rima, ok? Então, a prosa é o estilo mais utilizado da linguagem do cotidiano para expressar o pensamento racional, porque a linguagem predominantemente está no discurso analítico, discurso objetivo, real e pouco ambíguo. Em resumo, é um texto corrido. Embora os textos do gênero narrativo tenham elementos estruturais e estilísticos em comum, como, por exemplo, personagens, enredo, tempo, espaço, há elementos que identificam cada um desses gêneros narrativos. E isso justifica o porquê existem, então, tantos gêneros narrativos presentes na nossa sociedade. Bom, eu vou fazer a leitura de um texto, certamente você já o ouviu ou ouviu um texto semelhante a ele. É o texto chamado O Lobo e o Cordeiro.
Você recebeu este material, abra-o para que você possa acompanhar a leitura comigo, por favor. Um lobo e um cordeiro foram matar a sede no mesmo regato. O lobo estava do lado de cima e o cordeiro bem mais abaixo, e o rio corria. O lobo, sempre insaciável, pretendia comer o cordeiro, mas queria arranjar uma desculpa para atacá-lo e foi logo dizendo: Cordeiro, você está turvando a água que eu estou bebendo. E o cordeiro respondeu: Lobo, a água corre de cima para baixo. Não haveria jeito de eu, aqui de baixo, turvar a sua água aí no alto. O lobo, sem argumento para responder, recorreu a outra acusação. Cordeiro, você turvou minha água 6 meses, quando veio aqui matar a sua sede. E o cordeiro respondeu: Lobo, como eu poderia ter vindo se há 6 meses atrás eu nem era nascido? E o lobo malvado gritou: Se não foi você, foi seu pai. E avançou e devorou o cordeiro. Será que a gente assim, que procura desculpa, mesmo que seja esfarrapada, para fazer as suas maldades? Essa é uma reflexão que é apresentada por essa moral da história. Não é fácil, aliás, não é difícil reconhecer esse gênero narrativo, né? Ele é uma fábula. As fábulas têm características muito peculiares e eu elenquei algumas para que nós pudéssemos analisar. Então vamos ver. A primeira característica elencada é que pertence ao gênero narrativo, é um texto breve, ou seja, um texto bastante curto. Os personagens normalmente são animais, então neste momento há uma personificação, que é quando um ser inanimado recebe características, um ser irracional recebe características de um ser animado. A história é inverossímil por conta desses elementos, tem um teor didático e lúdico e apresenta sempre uma moral da história. Bom, as fábulas, elas possuem um teor didático porque elas trazem um ensinamento para esse leitor, para esse ouvinte, sobre como ou não agir em determinadas situações. Esses animais possuem traços humanos, como falas, roupas, os hábitos, as virtudes, os vícios, tornando então essa história inverossímil. As fábulas foram desenvolvidas primeiramente por Esopo, de forma oral, lá na Grécia Antiga. Depois, as fábulas do Esopo inspiraram o Jean de La Fontaine, que era um francês, e aqui no Brasil o representante desse gênero textual, esse gênero narrativo, é o Monteiro Lobato. Bom, conhecendo um pouquinho das características desse gênero narrativo, eu vou deixar para vocês uma atividade que vocês podem escolher. Vou deixar duas, na verdade, vocês podem escolher das duas uma. Vocês podem pesquisar as informações, o que vocês encontrarem na internet a respeito desses 3 fabulistas, o Esopo, o Jean de La Fontaine e o Monteiro Lobato. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre esses autores, relatando aí no seu caderno o que você encontrar. Ou você pode produzir uma fábula e você vai me apresentar essas pesquisas quando nós retornarmos às aulas presenciais lá na escola. Queridos, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, por favor procurem a escola nos repassará a dúvida que vocês têm e eu responderei, ok? Eu deixo aqui um abraço cheio de saudade e até a nossa próxima aula.